Fala, torcedor alvinegro, hoje tem Sport Ceará, jogo muito importante para as pretensões do Vozão nessa Série B 2024 e a gente sabe de toda a expectativa cercando esse jogo importantíssimo para as pretensões do Vozão. Vamos falar sobre isso, teve festa no aeroporto e a torcida do Ceará chegou junto para apoiar o Vozão no embarque lá no aeroporto Pinto Martins. Vamos nessa, vem comigo! Você que está chegando nesse vídeo agora, deixe seu like e compartilhe. Eu sou Klaus Catunda, falamos exclusivamente sobre Ceará Sporting Clube no BPR Vozão e, obviamente, contamos com os seus comentários, a sua participação e o seu engajamento por aqui para a gente discutir sobre tudo que cerca esse jogo hoje importantíssimo, reestreia, né, da Ilha do Retiro reformada, gramado novo, vestiários reformados, enfim. Algumas melhorias foram feitas lá na Ilha do Retiro para receber os jogos dessa Série B e muito possivelmente, caso o Sport suba, jogos da Série A no próximo ano. Mas até lá, o Ceará enfrenta hoje o Sport com a chance de entrar no G4. E alguns desfalques já são confirmados para esse jogo. Ramon Menezes não viajou, né, por lesão, assim como Lucas Mugni, que está na transição, mas também não reuniu condições de viajar. Além dele, o David Ricardo, também suspenso, é ausência. Ou seja, a dupla de zaga titular do Ceará está de fora da partida. Então a dupla titular deve ser formada por Matheus Felipe e João Pedro Tchoca, né? Então uma dupla reserva, além da ausência do Mugni, que eu vou já falar um pouco mais sobre essa ausência que, ao meu ver, vai fazer muita falta no jogo de hoje. Além deles, a gente também teve aí, né, a surpresa, ou pelo menos o lado positivo de contar com o Luiz Otávio, que embarcou, viajou junto com o grupo, é uma opção, não acredito que deva começar o jogo, por isso que eu já disse e adiantei que provavelmente a zaga titular é Matheus Felipe e Tchoca, mas o Luiz Otávio viajou para o jogo, então vai ser uma figura muito forte no aspecto vestiário, né, para que a gente tenha ali uma liderança, um apoio, um incentivo, uma moral, uma confiança para os jogadores que vão iniciar a partida lá em Recife. Jogo importantíssimo para as pretensões do Ceará, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser sincero aqui. O Sport está jogando um bom futebol, é um jogo muito difícil, reestreia da Ilha, a casa deve estar lotada, a torcida do Sport deve prestigiar o seu time, o estádio ele fica muito bem localizado lá em Recife e nesse aspecto é muito fácil para a torcida do Sport chegar e lotar. Até porque além da boa localização, o Sport vem fazendo uma boa campanha, vem fazendo um bom papel nessa Série B, está se consolidando no G4 e tem grandes chances de subir, independente do resultado de hoje, que ao meu ver não é central para o Sport. É um pouco mais estratégico para o Ceará do ponto de vista anímico, porque por mais que ainda tenha muito campeonato pela frente, se o Ceará perde hoje, ele vai ficar a 5 pontos do G4, porque o Mirassol venceu o Vila Nova, então o Mirassol já se distanciou desse bloco, a gente está com 45 pontos, o Mirassol 49, então já fica muito distante e a gente precisa continuar ali na cola do G4. Então pontuar em Recife é muito bom. Dá pra gente vencer? Dá, mas a gente tem que ter a realidade e os pés no chão de que não vai ser fácil e a gente precisa jogar um bom jogo, consistente, estratégico, sabendo jogar a partida, porque o lado forte do esporte, das características de jogo do esporte, é o meio campo, né? A bola circula muito ali com o Lucas Lima, que flutua dos dois lados de campo. É difícil marcar o Lucas Lima porque ele não tem uma posição muito centralizada, muito presa, né, em uma determinada área do campo. Então ele flutua muito bem entre os lados de campo, fica difícil para o marcador, ele vai ter que ser marcado por zona. E ao mesmo tempo a gente sabe que o nosso meio de campo não é dos meios de campos mais fortes, de pegada, de não deixar o adversário respirar. Com o Mugni, eu acho que a gente teria um pouco mais essa condição de maior marcação no meio. E era justamente com ele que eu contava para que a gente tivesse uma sustentação defensiva forte e bolas longas pelos lados de campo, que é uma fragilidade do Sport, as costas dos laterais do Sport, né? Tanto do Filipinho ou do lado direito, que eu não estou lembrado o nome lá do lateral, acho que é o Igor Carius, que está jogando pelo lado direito lá no Sport. Mas o ponto principal é que a gente precisa fazer um jogo de consistência. O nosso miolo de zaga precisa ir muito bem nesse jogo. O Sport vai explorar os lados de campo, tem velocidade e o meio do Sport também, pelo miolo, que é onde eles constroem com facões, com uma certa facilidade ali pelas construções do Fabrício Domingues e também do Lucas Lima, é um time que tem
possibilidades e cria muito durante o jogo. É bem verdade que o centroavante deles, o Gustavo Coutinho, não vem numa boa fase. O Zé Roberto é o atual titular, é um bom jogador, perigoso, gosta de cavar faltas próxima à área, cavar pênaltis, e a gente sabe que o nosso zagueiro, o Matheus Felipe, tem dificuldades. Então, assim, a proteção de zaga do Ceará hoje, os volantes, o Lourenço e o Patrick De Luca, vão ter muito trabalho. Mas eles precisam jogar também, para que a gente não fique refém de um abafa sem fim, né? Então, que a gente consiga segurar o jogo, que a gente não tome gol no começo da partida, é muito importante. Se a gente consegue sustentar os primeiros 20 minutos de empolgação, que certamente virão, porque jogar em casa, né, com apoio da torcida, lotando o estádio, reestreia da Ilha do Retiro, certamente o Sport vai querer resolver o jogo logo no começo da partida. A gente precisa ter cabeça, tranquilidade, para saber enfrentar essa adversidade da atmosfera que a gente vai encontrar lá em Recife, para que a gente construa o nosso jogo com serenidade, tocando a bola, sabendo explorar os erros do adversário, que vão estar empolgados. Todo time empolgado e com muita vontade de vencer, esquece de marcar. Então a gente precisa saber ler muito bem os espaços que o Sport vai deixar ao longo do jogo. Precisamos fazer um jogo desse de construção, uma construção estratégica, sabendo explorar erros, sabendo jogar o jogo, não se afobar e não entrar na pilha do time da casa que vai querer vencer logo a partida, resolver logo a partida. A gente precisa se defender muito bem. A gente sabe que com o Matheus Felipe, a nossa zaga, ao meu ver, fica um pouco fragilizada. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ver um Matheus Felipe concentrado, que não erre, que consiga construir através dos passes, já que é uma boa valência dele, que ele consiga participar do jogo de construção, verticalizar passes, achar espaços na defesa do adversário, mesmo com um passe vertical de longe, mas que ele consiga achar uma bola bem lançada no Saulo Mineiro, né, pelo lado direito até para o Recalde, se o Recalde for titular. A gente precisa saber jogar no erro do adversário nessa partida de hoje. É uma partida estratégica, partida de dificuldade, mas é uma partida decisiva e que, se a gente vence, a gente faz um começo, né, de retomada aí para olhar para o G4, e sim, a gente entra no G4. E isso é muito legal, porque depois a gente vem jogar em casa com o estádio lotado, com a torcida apoiando, coisa que a gente ainda não viveu nessa Série B. A gente sabe que é muito difícil, né? São 2 anos de Série B com muito sofrimento, com muita dificuldade, de um time que teve muitos altos e baixos, tanto no ano passado como nesse ano. Nesse ano ainda, pelo menos, estamos brigando pelo acesso. Ano passado sequer brigamos pelo acesso. Nesse, a gente está conseguindo estar ali no bolo, que está olhando para o G4, que está disputando, que está a 3 pontos, que se vencer entra no G4. Então eu acho que é o momento para a gente ter um pouco mais de foco, de concentração, esperar isso, né, dos jogadores, e que a gente faça um grande jogo hoje lá na Ilha do Retiro. Não vai ser fácil, Sport é favorito, está jogando em casa, confiante, com apoio da torcida. Todos esses fatores a gente sabe que dão vantagem ao time da casa. Mas a gente precisa fazer algo diferente. Para subir, o Ceará precisa fazer algo diferente e transformar, ressignificar momentos ruins que tivemos, em que a gente achava que era favorito e não conseguiu nada, como foi com a Chapecoense, ou até mesmo com o Curitiba, que a gente achava que pelo menos um pontinho a gente ia trazer. Nesse jogo, ao contrário desses últimos 2, a gente de fato não é favorito. Mas, nesses momentos, a gente precisa saber jogar a partida com mais atenção, com mais ênfase, trazer os 3 pontos. Não precisa jogar bem, não precisa jogar bonito. Precisa vencer. E se der para vencer, eu acho que a gente consegue dar um passo gigantesco rumo ao acesso. Mas é um jogo muito complicado e o torcedor tem que ter a consciência e a paciência para entender que é um jogo onde o que vale mais são os 3 pontos. Mais do que jogar bem é vencer. Tomara que a gente consiga, talvez com sorte, talvez com um pouco mais de sei lá, iluminar um pouco mais os nossos caminhos aí, que nos abençoe para que a gente consiga buscar essa vitória hoje, extremamente difícil, contra um adversário difícil, e que, ao meu ver, se eu pudesse dizer, queria muito que tanto o Sport quanto o Ceará subissem. Acho que para o futebol nordestino seria bem legal ter pelo menos 4 times na Série A. O Vitória está lutando para permanecer, e se permanece, seriam 5 times na Série A. Seria espetacular, seria um recado gigantesco para o futebol nacional, da força do futebol nordestino nesses últimos tempos e de um crescimento que é perene, que é permanente. Então, que a gente consiga, quem sabe, ver pela primeira vez aí 5 times do Nordeste na Série A, tornando-se 1/4 da competição sendo jogada no futebol nordestino. Tomara que a gente consiga, tomara que os caminhos dos 2 times possam
seguir firmes aí buscando um acesso. Claro, tá mais fácil agora nesse momento para o esporte, mas que o Ceará também consiga ter esse ânimo necessário, o fôlego necessário para chegar forte até o final dessa Série B e, quem sabe, beliscar um acesso para a Série A, beleza? É isso, vamos pro jogo, 21 horas, aqui tem pré-jogo, tá? Às 20 horas tem pré-jogo aqui no BPR, jogo às 21, vamos estar junto com vocês, com certeza, acompanhando essa partida, torcendo muito, acreditando, lutando junto com o Vozão, mesmo de longe, vamos estar por aqui junto com vocês, beleza? É isso, boa semana para todo mundo, bora Vozão e bora pro rádio.